Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, não tô mostrando a cara aqui, não sei se eu vou ter coragem de mostrar, mas a gente vai fazer esse móvel hoje. Então, para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho, vamos ver o que é que eu vou aprontar por aqui. Olha, gente, eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu vou fazer aqui agora, mas, enfim, vou fazer. Esse móvel é um buffet antigo, né? Bem antigo mesmo, inclusive. Ó, dá pra ver aqui em cima que ele foi trocado, esse tampo. Ele já foi reformado uma vez, ele foi trocado porque aqui esse tampo tava ruim e foi colocado essas macho e fêmea que tem essas frestas que juntam muita poeira. Ó, como junta poeira, né? E foi reformado, aqui tá com as tranqueiras. Eu até coloquei um plástico aqui dentro, né? Pra forrar a gaveta. Mas é uma reforma bem antiga, ó, puxador daqueles antigos que vai parafusadinho por dentro. Esse puxador eu coloquei porque ele não tinha, ele só tinha uma chavinha, que eu até escondi. Ó, ele tinha uma chavinha, mas a chavinha quebrou. Aí eu coloquei esse puxador. E ele tá com o verniz todo colorido, ó. O verniz de uma cor, aqui tá outra, tá uma verdadeira salada. O problema desse móvel é que ele teve uma infestação de barata. Mas uma infestação danada, porque ele ficou muito tempo guardado, muito tempo parado. E quando eu cheguei nele, porque depois que minha mãe faleceu, ele ficou muito tempo lá, com um monte de coisa guardada dentro, teve uma infestação de barata. Olha só, tem preguinho aqui. E ele ficou com um cheiro horrível. Eu não tenho coragem de pôr nada de comer aqui dentro. Nada de louça, nada de pote, eu não tenho coragem, por causa dessa infestação de barata que ficou com cheiro. Eu nunca tinha sentido cheiro de barata. Minha irmã que tem esse negócio de sentir cheiro, olha, cheiro de barata. Eu nunca tinha reparado que barata tinha cheiro. Mas depois desse móvel ter sido infestado, ele ficou assim. Então, resumindo, eu decidi usar ele para um outro propósito. E eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer com esse móvel. Aqui em casa tem um sério problema de falta de espaço. Não tem um lugar para eu pôr uma caixa de areia para um bando de gato que eu tenho aqui. Então eu precisava de um espaço que não ficasse visível, porque caixa de areia não é uma coisa agradável, né? Na minha lavanderia, que é muito pequena, também não havia possibilidade, fora que não é recomendado que uma caixa de areia fique na lavanderia, porque os gatos não usam. Eles se assustam com o barulho e não usam. Então, eu vou apresentar para vocês agora o espaço onde eu vou fazer o banheiro dos gatos. Aqui eu estou mostrando para vocês que eu já fiz a adaptação dos gatos. Eu coloquei uma caixa que é grande, que eu já tinha feito uma abertura lateral para facilitar a entrada deles, dentro do móvel, de onde eu também já tirei uma prateleira que tinha aqui antes. Coloquei dentro do móvel e deixei ele com a porta aberta, uma das portas abertas, para terem acesso ao móvel, para ver se eles se acostumavam com ele. Até porque eu não ia estragar o móvel sem ele estar adaptado, né? Aí eu fiz esse teste, deixei ele com a porta aberta por um tempo, até os gatos se adaptarem. Vocês podem ver que as gavetas já estão sendo úteis, né? Então eu guardo aqui as coisas dos gatos, tem coleira, remédio, apesar de que certas coisas eu não deixo aqui, porque bate sol e pode estragar, né? Remédio mesmo eu acabei mudando de lugar depois. Então, para fazer essa adaptação, o que eu preciso? De uma porta. Gente, uma portinha, porque o móvel tem que ficar com as portas fechadas. Não vou deixar o móvel com a porta aberta para o gato entrar lá dentro. Eu preciso de uma portinha para eles entrarem e que o cheiro da caixa de areia não se espalhe pela casa toda, que é o propósito desse banheiro disfarçado, camuflado, um banheiro de gato. Então, eu vou mexer nesse canto todo, depois vocês vão verem aqui, estou até mostrando onde vai passar a mangueira do botijão de gás, porque olha só meu fogão no meio da área do fundo, tá improvisado, porque ainda está em construção a minha cozinha, mas depois vocês vão verem isso, tá? A questão aqui é que eu vou fazer o móvel, depois esse espaço aqui eu vou fazer uma transformação também, que vocês já viram, inclusive, alguns vídeos aqui de alguns passo a passo que eu já fiz no meio desse processo todo. Mas, enfim, vamos mexer no móvel.
Eu comecei fazendo o desenho aqui, né, do tamanho da porta que eu quero fazer. E depois de fazer isso com uma canetinha aqui, primeiro eu fiz um furo maior, com uma broca chata, para poder passar a serra tico-tico e fazer o corte que eu precisava para poder abrir a portinha do móvel. Até onde eu consegui, eu cortei com a serrinha tico-tico, né, a parte aqui de desenho de cima, mas as laterais não tinha como passar a serrinha por causa dessas travessas de madeira. Eu não sei bem o nome dessa barra de madeira que está aqui na lateral, mas a serra não tinha como passar por causa disso. Então eu passei até onde deu, fiz aí o que deu com a serra, com muito cuidado, e depois eu tirei o restante de forma a não tirar a estrutura do móvel que tem essas madeiras aqui na lateral. Então, para isso, eu fui tirando aqui, como vocês estão vendo, com cuidado para não destruir, mas é uma madeirinha muito fina. Essa lateral do móvel é feita com aquele tipo de fundo de móvel. Não é um móvel sólido, de madeira de lei. Não, ele só é madeira em algumas partes. As outras partes da porta e tudo mais, elas são dessa madeirinha fina aqui. Então também não é um móvel caro que eu estou estragando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um móvel, né, de aparência bem bacana e vai ficar muito bonito, inclusive, porque eu gosto desse estilo. Aí eu fui aí com um alicate para poder tirar os detalhes, essa rebarba de madeira aí e ficar com o formato de porta. Passei o alicate, né, fui tirando aos poucos e depois passei uma lixa, fiz o acabamento aí com uma lixa para não arranhar meus gatos, né, não machucar eles, obviamente. E depois a gente vai fazer o acabamento desse móvel. Obviamente que a gente já tem que fazer um test drive aqui, né? Então, bora lá colocar os meninos para trabalhar aqui em casa. O Thor tá ali observando por dentro como fica, o que que vai acontecer, porque antes ele entrava pela porta né, do móvel, agora ele vai entrar por uma portinha toda própria dele, e gato gosta muito dessa coisa de curiosidade, né? Então acho que vai dar certo. Olha, gente, esse barulho é o barulho do Thor lá dentro da caixinha, enterrando as coisinhas dele, tá? Deixei um pouquinho do barulho, deixa eu abaixar aqui para vocês ouvirem. Olha lá. Então, test drive completo, o Thor já aprovou. Então, vamos aqui à reforma completa do móvel. Esses puxadores que são de madeira, eu vou pintar para ficarem da cor dos puxadores que eu já tinha colocado nas portinhas. Eu lixei, não muito, tá? Só para tirar um pouco do verniz, mas se eu fosse tirar todo esse verniz aqui ia demorar muito. Eu não gosto de lixar móvel. Sinto muito, não gosto. Não dá para passar uma lixadeira aqui, porque senão essa madeirinha dele é muito fininha, muito delicada, como eu disse para vocês e vocês viram aí na hora de cortar. Então eu lixei ele com uma lixa de mão nas partes que dava para lixar, tirei assim a parte de superficial do verniz e vou usar uma mistura que eu uso de colocar um pouco de cola na tinta. Geralmente eu coloco cola com gesso ou com algum material tipo talco ou mesmo maisena, né, o amido de milho, que eu já ensinei aqui no meu vídeo sobre chalk paint, que é uma tinta que tem esse tipo de pó que eu citei aqui na composição, além da cola. Mas dessa vez eu usei apenas a tinta de parede, tinta solúvel em água, com cola, que também ajuda bastante na aderência, tá? Eu faço essa mistura com um pouco de cola branca. Mas aqui então eu fiz aquela lixada básica e depois vamos começar a parte de pintura. Depois, obviamente, de limpar muito bem o pó que a gente fez com a lixa e também a sujeira que o móvel estava. Antes de começar a pintar o móvel, eu estava na dúvida, acabei decidindo por tampar essas frestas, porque o tampo desse móvel ele foi reformado e foi feito um tampo com ripas
que ficam com uma fresta entre uma e outra, elas têm um vão entre uma e outra. E esse vão acumula sujeira, é ruim de limpar. E eu queria que esse móvel ficasse diferente. Podia ter preservado esse tampo assim, mas eu queria um tampo de uma cor natural, cor de madeira, e o resto, né, de cor branca, estilo farmhouse. Mas eu não gostava dessas frestas. Aí eu peguei com massa corrida para tapar bem, porque eram frestas muito grandes. Primeiro eu passei a massa corrida, depois que secou essa massa corrida, vocês estão vendo que eu estou passando com uma espátula aqui, até um trabalho bem gostoso de fazer esse aqui. Vai fazendo com calma, vai tampando, né? Passei com a massa corrida e ela, depois de seca, ela contrai um pouco, ela encolhe. Então, depois que eu passei a massa corrida e que ela encolheu, eu vim com outro material aqui. Eu vou passar essa outra substância depois que secar e vocês vão ver. Mas enquanto isso, enquanto a parte de cima seca, a gente vai adiantando o trabalho na pintura, porque não dá para ficar esperando. E enquanto a gente espera, a gente faz outra coisa. Então eu tô aqui com o rolinho. Eu gosto de passar com o rolinho para não ficar marca de pincel. Como o móvel é muito escuro, né, eu tive que dar 3 demãos de tinta. Mas aí eu vou passando a primeira camada bem fininha, tem que ir passando bem fininho para ela não ficar grossa e ela não descascar depois, né? E aí vou passando com o pincel e depois espalhando com o rolinho. Enquanto secava também a parte da tinta, como em cima já tinha secado, eu passei F12, onde eu tinha passado a massa corrida. F12 é aquela massinha própria para madeira, o que eu tinha aqui na Corimbuia. Eu achei que eu não tinha o suficiente para passar só ela, por isso que eu passei a massa corrida no início. Mas podia ter passado só F12, que ia ficar bem melhor o trabalho. Então, recomendo, tá? É que a gente está fazendo aqui na base da economia. Então, passei aqui tudo por cima para cobrir total os buraquinhos, que depois eu vou lixar e pintar. Olha só, secou. Agora eu tô lixando, né? E limpando para depois pintar esse tampo aqui, porque ele não vai poder ficar na madeira crua devido a ter colocado a massinha. E olha só como tá ficando, né? A gente vai acompanhando aqui as mudanças. Vocês podem observar ali atrás que a parede tá azul e depois vocês vão ver aqui a transformação que eu fiz da parede nesse cantinho, porque tem mais coisas que eu tô fazendo nesse cantinho, gente. Não dá num vídeo só, então acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. O tampo, olha só, eu usei um papelão aqui para poder ir passando a borda e não sujar a parte que eu pintei de branco. Eu estou usando tinta spray dourada, porque eu quero fazer um fundo para passar betume da Judéia. E o dourado dá um aspecto legal de madeira. Eu gosto de pintar de branco, mas a minha tinta branca acabou e como eu não sou de ficar esperando acontecer, eu vou lá e faço com o que tem. Eu fiz com o dourado e deu certinho. Só que eu fiz com pouca tinta dourada, não passei muito dourado. Eu fui dando algumas espirradinhas só para cobrir as partes que eu tinha passado massa, né, até para não ficar muito douradão, mas dá para fazer sim. E o certo seria você fazer aí uma boa cobertura de tinta. Eu estava com medo de passar o dourado total e ficar muito forte. Então fui passando só para dar uma cobrida mesmo. Mas depois eu testei aqui e eu recomendo para vocês. Pode passar o dourado com o betume da Judéia, que fica um efeito de madeira maravilhoso, tá? Vai por mim. Bom, aqui eu tô pondo as gavetas e eu já parafusei os puxadores que eu pintei. Os puxadores eu pintei com tinta spray preta, bem básico mesmo, eles eram de madeira, então vão ficar bem parecidos com a cor que é o puxadorzinho de baixo. Bom, gente, ficou assim, aparecendo um pouco as marcas da massa que eu coloquei, porque como eu disse, eu não fiz com muito spray dourado. Mas depois eu passei aqui o betume e ele dá uma boa cobertura nisso aí. Então, eu recomendo que passe mais tinta dourada. Pode passar sem medo, que eu tava com medo, mas pode passar sem medo que dá, tá? Depois vocês vão ver um outro móvel que eu fiz aqui para esse cantinho também. E aqui está aquela latinha que eu fiz já num vídeo. Vou deixar aqui um card para vocês do vídeo que eu fiz esse efeito de madeira. Eu fiz esse instrumento com um EVA mais grosso que eu tinha aqui, que eu fiz os recortes, as nervurinhas com o próprio estilete. E aí eu colei numa latinha de tinta que já estava vazia, que era
a parte que eu precisava, né, um cilindro que eu precisava, do tamanho que eu precisava, era a latinha de tinta. Você pode usar o cilindro que você tiver por aí, mas funciona muito bem para fazer esse efeito de madeira. Uma coisa que a gente vai percebendo conforme vai fazendo os trabalhos, e eu vou contar para vocês, porque é muito legal, porque a gente percebe, conta para vocês se vocês já fazem direto sem ter que passar os erros que a gente passa, né? É que quando você passa o betume da Judéia, ele seca realmente muito rápido. Mas para fazer esse efeito madeira com esse instrumento que a gente fez aqui, vocês podem ver que no começo eu fiz, estava muito clarinho, né? Porque eu passava o betume e já ia passando o instrumento. E não ficava exatamente como eu gostaria. Aí passei o betume novamente, podem ver que agora eu passei bastante betume, só que eu passei na peça toda. O medo de secar que eu tava antes, eu fazia isso muito rápido, então eu passava o betume, já ia passando o negócio de fazer lá o efeito, e no final ele não ficava do jeito que eu queria, porque o betume ainda estava muito úmido e acabava escorrendo. Então o certo, o legal é você passar o betume, passa na peça toda, aqui no caso que é o tampo, e depois você vai fazer o efeito. A hora que ele está quase secando, porque aí ele vai ficar o efeito, não vai ficar escorrido, vai ficar o efeito madeira, não vai ficar escorrido e nem vai apagar, não vai sumir depois. Fica só observando, ó. Não parece realmente que são veios de madeira? É sensacional esse instrumento, gente. Muito bacana mesmo. Então, aqui está ficando o meu móvel com essa cara de farmhouse que eu adorei. Fazia tempo que eu queria transformar esse móvel e ele vai ficar aqui num cantinho da minha área, como um banheiro disfarçado, mas bonito, que a gente não quer uma coisa feia em lugar nenhum aqui, né? Bom, detalhe que eu vou fazer aqui é um stencil, tá? Coloquei aqui o stencil, botei, obviamente, aqui as medidas para não ficar fora do eixo, né? Então, botei a medida numa porta para depois ficar na mesma medida na outra, colei com fita e aí vou fazer esse stencil para dar um detalhe nas portas do móvel. Outro detalhe que eu fiz aqui, acabei não mostrando enquanto eu filmava, mas é com stencil também, foi escrever na portinha do banheiro. Eu escrevi WCats, é o WC dos gatos, né, gente? Então, as artes da Renata e as ideias aqui. E assim está o meu móvel, gente. Assim ele ficou pronto, assim está o banheiro disfarçado dos gatos. Eu coloquei também aqui por dentro uns preguinhos. Você pode colocar ganchinhos, eu coloquei preguinhos para pendurar as... Olha, tá suja a caixinha, preciso limpar. Uns preguinhos para colocar as pazinhas que eu uso para limpar os banheirinhos dos gatos. E do lado de fora eu também coloquei ganchinhos para pendurar as pazinhas que eu uso para varrer aqui as areinhas que ficam, né? Eu tenho uma pazinha com uma vassourinha, eu varro as areinhas que ficam, né? Fica tudo limpinho, que agora não está. E tem as pazinhas que ficam aqui do lado de fora e aqui está o meu banheiro de gatos disfarçado. Aí eu tenho os potinhos, escovinha do gato. Também tem ração do cachorro, porque agora eu também tenho cachorro, gente. Então eu botei a ração do cachorro aí no cantinho, os ossinhos que eu tenho pro cachorro e tudo mais, coleira. Enfim, agora eu tenho um móvel completo.
Bom, gente, o móvel ficou pronto, mas esse canto aqui, ó, vocês viram que já tá mudando? Tem outras coisas surgindo aqui do lado do móvel que vocês vão verem também a transformação nos próximos vídeos para esse cantinho ficar completo, tá? E aqui a área toda está sendo transformada também, muita coisa está acontecendo aqui, muita mudança está acontecendo, tem móvel que vai acontecer aqui, a minha cozinha também vou mostrar para vocês o que já aconteceu por aqui. Agora eu vou convidar vocês a se inscreverem, a comentarem o que vocês acharam do meu banheiro dos gatos e dizer para vocês que ainda está em fase de transformação, mas agora já está com uma outra cara. E que, olha, os gatos todos aprovaram aqui, todos frequentam o banheiro e ficou muito bacana. Agora, gente, essa ideia você pode usar com vários tipos de móveis aí na sua casa, inclusive baús. Baús ficam muito bons para fazer o banheiro disfarçado. A gente consegue fazer muitas coisas, tá bom? Enfim, está aprovado por todo mundo aqui em casa. As visitas não sabem onde está a caixa de areia, não vem a caixa de areia. Às vezes eles veem os gatos entrando pela lateralzinha do móvel e acham estranho, mas depois a gente conta o que acontece. Mas é um móvel que fica aqui, inclusive, eu tô colocando decoração em cima e tal, vai ficar tudo arrumadinho. Obviamente que muita coisa aqui leva algum tempo para ser feita, até eu fazer, editar o vídeo, mostrar para vocês, demora um pouquinho. O processo já está aqui se adiantando, mas eu convido você a ficar nesse canal, a se inscrever se você for novo por aqui, deixar o sininho ativado para você ver o restante que eu estou fazendo aqui, que vai ter também a casinha do gás, do botijão de gás disfarçada, porque esse cantinho aqui vai ficar completo e arrumado, bem tranquilo. Inclusive, vou mostrar para vocês a transformação que eu vou fazer nessa prateleira que eu também encontrei aqui na vizinhança e vai se transformar num móvel que vai complementar o estilo desse móvel aqui. Te espero no próximo vídeo. Conta pra mim o que é que você achou do banheiro dos meus gatos. Se você faria isso com algum móvel teu por aí. Vou te dar a sugestão também, vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo várias imagens de sugestão, tá? Você acompanha aqui bem no finalzinho do vídeo as imagens de sugestão de vários tipos de móveis para você camuflar o banheiro dos seus gatos. Fica aqui a dica, fica a ideia, aproveite e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau! Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.